A gente vai seguir agora com a nossa jornada de aprendizado e colaboração com o painel Inovação em Rede. Nesse painel, a gente vai discutir a importância da conexão entre distintos atores do ecossistema de inovação, cases, práticas e desafios para gerar inovação em rede. Para liderar essa conversa, eu vou convidar aqui ela que é conselheira corporativa, investidora anjo, mentora de negócios e superintendente de inovação do Estado da Bahia, que vai contar com um time de especialistas e líderes renomados para debater esse tema essencial. Vou chamar aqui Emeline Oliveira. Palmas para ela, gente. Bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda. Tamo junto. Ó, essas palmas estão muito fracas, gente. Dá uma moral aí para mim. Emeline, obrigado. Eu vou chamar também o coordenador estadual de negócios inovadores e head de startups do Sebrae Bahia, Tauan Reis. Faz barulho aí, gente. Vocês esquentam essas mãos aí, gente, para os nossos convidados. Bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Bom demais, bom demais. Vou chamar ele que já participou com a gente aqui, meu companheiro de aeroporto de Mosquitos. Ele é palestrante internacional, SXSW Speaker e um dos maiores especialistas do Brasil em transformar a vida das pessoas e territórios através do ecossistema de inovação. Estou falando de Daniel Leipnisk. Palmas para ele, gente. É Leipnisk ou Leipnisk? Leipnisk. Maravilha, bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. E, para fechar, eu acho, a gente vai ter aqui o coordenador de inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e professor associado da Escola de Administração da UFBA, Horácio Filho. Palmas para ele, gente. Bem-vindo, meu amigo. Eu acho que a gente fechou, é isso mesmo, né? É isso. Muito bom. Segue aí o nosso mediador. Bom painel para vocês. Obrigada, gente. A gente está se organizando aqui, porque aí fica mais fácil de eu vê-los. Espera aí. Pronto. Ótimo. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel. Prazer, Horácio, Tauan. Bom, gente, o objetivo aqui é a gente conversar sobre inovação em rede, a gente entender como é que hélices como o governo do Estado, como corporação, como privado, né, como universidades, trabalham juntos. Esse é o nosso principal objetivo. A gente enfrenta um desafio muito grande. As universidades entendem que tem que trabalhar junto das corporações, o governo entende que tem que trabalhar junto das universidades, mas a gente não consegue fazer isso muitas vezes. A gente até tenta, talvez por um time diferente, talvez por perfil de profissionais que são completamente diferentes, talvez por objetivos diferentes. E eu queria começar esse bate-papo convidando vocês, primeiro, logicamente, a se apresentar e falar um pouco sobre inovação, sobre como vocês imaginam que a gente consegue desenvolver um mercado onde as hélices trabalhem juntas, né? Onde corporação, universidade e governo trabalhem juntos. Então, eu queria abrir esse papo. Daniel, já que você está aqui pertinho de mim, por favor, se apresente um pouco, fale um pouco sobre o seu trabalho e fale o que é que você tem visto, o momento do mercado, as dificuldades que a gente tem e os ônus e bônus de trabalharmos todos juntos. Bom dia, pessoal. Uma alegria imensa de estar aqui. Alô? Uma alegria imensa de estar aqui com vocês. Eu sou empresário da área de tecnologia, mas há 20 anos eu venho participando do associativismo. Vim colaborando de forma voluntária, sempre, e acabei chegando na presidência de algumas entidades da área de inovação, do Parque Tecnológico, de uma associação de empresas de tecnologia. Deixa eu ver se essa aqui é melhor. E isso me levou a poder conhecer muita gente, muitos lugares, muitos ecossistemas, né? E hoje eu venho trabalhando, né, com o desenvolvimento de ecossistemas, né? Justamente essas questões que hoje a gente vai falar aqui, né? O que eu
poderia falar assim, né, inicialmente, né? Nos últimos anos, eu tenho corrido o Brasil e o mundo, né, para conversar sobre isso, né? E, pessoal, a maioria das questões para que tu consiga desenvolver isso, eu diria que 70% das coisas para fazer acontecer estão aqui, ó, na nossa... mudar a nossa forma de pensar, né? Então, é muita questão de, muitas vezes, preconceito, de ego, de vaidade, que a gente acaba não conseguindo sentar todos numa mesma mesa para conversar e ser sincero. Olha, eu acho que tu está te portando assim, por isso que eu não te procuro, ou tal, eu imagino que tu está fazendo isso e não é. Então, assim, eu diria assim, que 70% é coisa que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça, né, e tirar preconceitos de lado e começar a conversar. Ontem eu já passo para Tauan, ontem eu estava numa mesa e uma pessoa falou assim, a gente pensa sempre que, antes de tudo, o meu pirão primeiro, né? E aí a corporação trabalha sozinha, o governo trabalha sozinho, as universidades trabalham sozinho. Existe um conceito da hélice tripla. Para quem não sabe, o conceito é quando a gente coloca essas 3 hélices para trabalharem em conjunto e desenvolver novos negócios. Novas soluções. Existe ainda o conceito da hélice quádrupla, onde a gente traz a sociedade civil para esse processo, onde a gente traz os cidadãos para a mesa para construir novas soluções de inovação. E a hélice quíntupla, que é quando a gente traz todos esses atores além do meio ambiente, onde a gente faz todo o processo de inovação, conversando, interagindo com governos, interagindo com universidade, interagindo com corporação, sociedade civil e algum ator, de alguma forma, que olhe e defenda o meio ambiente. E aí, com todas essas dificuldades, porque são mundos completamente diferentes, e amarrando muito com o que Daniel trouxe, Tauan, Sebrae, lida com pequenos empresários, a maioria das vezes, pequenas e médias empresas. O processo de inovação ainda é mais difícil por diversas questões, recursos e tal. E como é que você vê esse movimento, Tauan, por favor, se apresente, mas como é que você vê essa dificuldade das empresas menores nesse processo de inovação, principalmente em rede? Se eu estou falando de grandes corporações, com a relação com a universidade, já é bem difícil. Eu imagino o quão difícil é para pequenos empreendedores. Muitos aqui de nós, provavelmente, temos pequenos empreendedores aqui. Vamos lá. Bom dia. Obrigado, Mel, pela presença. Obrigado pela mesa. Uma honra poder fazer parte desse momento. Meu nome é Tauan, faço parte da equipe Sebrae, atualmente coordeno a carteira de inovação, Sebrae Bahia. Estou nessa labuta já há 10 anos. É pouco tempo, mas é tempo suficiente para a gente já perceber algumas questões. Bem, vamos lá. Quando a gente fala de rede, antes de mais nada, a gente precisa falar sobre conexão, né? E aí o Daniel falou sobre algo que é fundamental e que é nossa realidade, e Mel também já tocou nesse assunto. Ainda há um distanciamento importante entre mercado e academia e poder público, né? E esse distanciamento, ele também vem, junto com ele, vem um outro desafio, que são as diferentes linguagens. O mundo público fala uma língua, o mundo privado fala uma outra, e a academia fala uma terceira língua. Então, o desafio é como é que a gente aproxima essas 3 hélices, como é que a gente conecta essas 3 hélices, e, uma vez essas hélices conectadas, como é que a gente consegue trabalhar na construção, e aí Daniel fala muito sobre isso, relações de confiança. Como é que a gente consolida essa conexão, né, para que essa conexão não seja pontual, que não seja apenas por um momento ou por um período. O Sebrae, dentro da carteira de inovação, esse é o nosso grande desafio, assim, sabe? Para além das questões técnicas e de capacitação e de metodologias, o nosso grande desafio é como é que a gente aproxima, de fato, todo mundo, e, uma vez aproximando, como é que a gente traduz essas linguagens e como é que a gente conecta, e, uma vez conectando, como é que a gente torna essa conexão perene, como é que a gente
fortalece esses laços, como é que a gente faz para que essas relações se tornem relações de confiança e, portanto, eu acredite não apenas no meu pirão primeiro, mas assim, no pirão é nosso, como é que a gente divide esse pirão e como é que a gente faz esse pirão crescer e se tornar ainda mais gostoso, né? Estou trazendo para a Bahia. Então, esse é o nosso grande desafio, assim, sabe? Trabalhar pequenos eventos, médios eventos, grandes eventos, não só em Salvador, mas por toda a Bahia, para que a gente torne frequente a aproximação de todos os públicos, e uma vez eles estando próximos, que eles dialoguem, que eles conversem, que eles se conheçam, que eles se entendam, e isso se tornando perene, que essas relações se tornem, de fato, relações de confiança, relações fortes. A gente acredita muito nisso, meu. Horácio, na Voz da Universidade. Eu já dei algumas mentorias para mestres e doutores de uma universidade pública, não foi baiana, mas o que era mais interessante, pesquisas fantásticas, eram projetos maravilhosos. E aí, quando você olhava e ia um pouco mais a fundo, tinha pouca viabilidade de mercado. Tá, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso aqui? Como é que você vai para o mercado com isso aqui? E aí eu acho que eu não estou falando de Bahia, tá? Estou falando de país como um todo. Existe essa dificuldade, muitas vezes, da gente plugar o que o mercado está precisando, o que é que as corporações estão precisando para desenvolvimento, com os nossos grandes doutores e mestres dentro da academia. E eu queria saber do seu olhar, assim, quais são as maiores dificuldades que você vê de trabalhar em rede, né? A gente tem visto alguns movimentos de grandes empresas começarem a plugar os seus projetos de P&D dentro de universidades para conseguir inovar, pegar as cabeças pensantes, né? Mão de obra de fato qualificada. A gente queria um pouco do seu olhar sobre isso. Como é que você vê esse trabalho em rede como sendo um porta-voz da Universidade Federal da Bahia aqui? Bom dia a todas, todos. Bom dia aqui à mesa, Mel, Daniel, Tauan. Agradecer à Rede Mais pelo convite para a gente estar aqui nessa mesa assim, super bacana. O tema é extremamente atraente para mim. Né? Responder essa questão da participação da universidade nas redes, eu acho que a gente precisa de dois olhares. Primeiro, olhar para dentro da própria universidade, né? Porque o nome universidade, né, o primeiro prefixo vem uni, né, de único. Mas isso é a maior mentira que pode existir. Você não tem uma universidade, você dentro da universidade tem uma multiversidade. De fato, a primeira coisa que a gente precisa para desenvolver redes externas para fora, essa ideia de hélice tripla, ela passa por uma ideia de a gente ter uma universidade menos atomizada. Efetivamente, uma vez Margaret Thatcher foi se referir à sociedade, e na visão liberal dela, a sociedade não existe. Ela disse que existia, no máximo, as famílias. Né? É como se não pudesse ter um ideal de solidariedade que se estendesse além das famílias. Mas, quando a gente olha para a universidade, a gente tem pesquisadores e tem grupos de pesquisa. Mas universidade, de fato, no sentido de que a gente consiga, até para poder promover a relação com o mundo externo, se apresentar de uma forma que as pessoas percebam o que é que está ali dentro, né? O que é aquela caixa tão hermética, né, fechada, o que ela tem para oferecer, a gente precisa muito investir no processo de desatomização. Então, formar os grupos, né, formar pessoas que têm interesse. A gente, lá na Universidade Federal da Bahia, esse é um dos processos que a gente tem entendido como fundamental para a gente começar a ser uma universidade que possa compartilhar mais com essa ideia de hélice tripla. Né? A gente tem interesse em inovação social. Só para ter uma ideia, a gente tem um congresso UFBA anual. No congresso de 2023, a gente levantou quantos trabalhos tratavam de inovação social, e eram 150. Né? E a gente tentou montar uma rede com esses 150 pesquisadores para começar a discutir como é que a gente conseguia juntar nas universidades aquelas pessoas que eram interessadas em sustentabilidade, geração de emprego e renda, saúde, educação, cultura, etc. E é um trabalho hercúleo, você tem que começar muito devagarzinho. Então, eu diria, para o começo da nossa conversa, né, que esse processo de inovação em rede e com participação da universidade precisa passar necessariamente por
universalização da universidade, no sentido de que ela se torne efetivamente algo mais coeso, integrado e que possa ser vista como um todo, principalmente para essas relações para fora. Perfeito. E, Daniel, me conta uma coisa, dentro da sua experiência de mercado, como é que você tem visto esse movimento, em termos de casos práticos? Por exemplo, eu atualmente assumi a superintendência da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e uma das coisas que a gente está tentando fazer é justamente conectar as corporações com universidades, por exemplo. A gente está construindo alguns hubs de alguns segmentos de mineração, cluster de defesa e segurança, bioeconomia, economia do mar, levantando esses desafios dessas corporações e entendendo quais são as habilidades e competências de pesquisadores que a gente tem em universidades para fazer apenas o elo. O papel, muitas vezes, do governo, e principalmente de uma secretaria como essa, é unir, é colocar todo mundo na mesa para ver o que é que se consegue fazer. Isso é um exemplo prático que a gente está atuando lá. A gente vai lançar, recentemente, agora provavelmente em janeiro, fevereiro, o Hub de Mineração na Bahia. O Hub de Mineração ele visa resolver problemas da indústria de mineração, levantando todos os desafios que a indústria de mineração tem hoje, de sustentabilidade, né? Transformar, de fato, a indústria um pouco mais processual e olhando para a economia verde. E a gente está trazendo startups, por exemplo, aí muito junto com o Sebrae, para trazer esse olhar do pequeno, resolvendo desafios de grandes e trazendo também o objetivo de trazer pesquisadores na área. A gente mapeou a Universidade da Bahia inteira, quais são as pesquisas que estão rodando na universidade para a gente plugar. Então, isso é um caso prático. E aí, Daniel, eu queria seu olhar, e aí não precisa nem voltar para mim, Daniel, Tauan, Horácio, por favor. Casos práticos. O que é que vocês têm visto? Muitas vezes pode não ser um caso seu, tá? Que você tem executado, mas que você traga aqui e que a gente entenda como é que a gente consegue fazer negócio junto. Joia, bem bacana, Emelide. Olha só, pessoal, ontem eu estava no ecossistema de Londrina, né? O Tauan sabe que talvez hoje é um dos ecossistemas mais bem estruturados do Brasil, que eles conseguem fazer essa mistura. E lá, em primeiro lugar, né, pessoal, nada se é copiado, né? Cada lugar tem o seu temperinho e vai, obviamente, beber numa fonte e vai fazer do seu jeito. Mas lá eles fizeram algo muito interessante, né? Assim como aqui tu está estruturando essa história de hubs e tal, relacionados a cada um dos segmentos, cada uma dessas áreas eles chamam como governança lá, né? Então, por exemplo, ontem eu fui visitar lá uma governança da construção civil. Então, a construção civil ela tem um hub, né? Ela montou um hub, entre outras coisas, aonde lá está a universidade, onde lá está o Sebrae, onde lá estão as empresas, as construtoras, e lá eles montam toda essa jornada de cocriação, né? Toda essa jornada de cocriação que vai desde universitários, desde empresários, desde pequenos comerciantes ou que querem trabalhar com essa área, e eles começam a formar essa jornada desde antes de acontecer até lá em cima. O que eu tenho visto de coisas que têm dado muito resultado aí ao redor do Brasil? É tu formar isso como se fosse uma esteira, uma fabriquinha, né? Como que começa? Qual é o próximo dia? O que vai fazer? Chegou lá, uns alunos de engenharia participaram de um demo day, de um hackathon, de um processo de ideação, e eles trouxeram umas ideias lá fantásticas. Tá? E aí, qual que é o próximo dia? E segunda-feira? Qual que é a próxima etapa deles? Então, a gente precisa conectar isso. Nem que seja pode ser um processo mais simples possível, né? Daí eu trago um outro exemplo aqui lá do estado, uma cidade de 6.000 habitantes. Eles, como
a maioria das cidades do Brasil, as pessoas, os talentos acabam indo embora e tal. O que eles fizeram lá? Eles pegaram e colocaram no contraturno da escola, fizeram uma parceria, acho que no caso deles com o Senai, mas poderia ser com qualquer outro, colocaram no contraturno mecânica e elétrica, que eram as coisas da cidade. Poderia ser economia criativa, poderia ser empreendedorismo, poderia ser qualquer outra questão. E colaram lá, Tainá, uma incubadora. Então, eles viam aqui no contraturno quem eram os talentos. Resumindo, em 6, 7 anos, essa cidade hoje tem 48 startups, né? Se chama Luzerna. Ela tem 48 startups, a arrecadação da prefeitura subiu mais de 500%, porque eles fizeram esse processinho só, de colocar aqui um contraturno, colocar olheiros para ver os talentos, criar uma incubadora e, obviamente, daí depois tu vai conectando todos né, as governanças e tal ali. Mas, assim, é um baita caminho isso, só que o que eu diria de prática, a gente ter essa conexão. Porque, muitas vezes, o talento ele vai lá e pronto, ele fez, e aí? O que ele vai ter no próximo dia? E hoje a gente tem um leque de oportunidades aqui, né, com Centelha, com Tecnova, com Startup Nordeste, que são tudo mecanismos que estão aí para que a gente possa se desenvolver e possa nos ajudar nessa jornada. Então, eu traria esses 2 exemplos aqui. Vamos lá. Só pegando um pouquinho do gancho da fala do Daniel, Londrina de fato, uma das nossas grandes referências nacionais em termos de ecossistema de inovação. E tem um ponto importante, para mim é ponto-chave, que é a decisão por uma vertical. Eles iniciam lá atrás com a vertical do agro. Eles tomam essa decisão, sabe? Isso. A governança toma a decisão. A gente começa por onde? Vamos ver o que a gente tem de potencial, o que a gente tem de vocação, vamos ver como que nossa academia está estruturada, como é que a gente está formando talentos e como é que está a nossa densidade empresarial, qual é o caminho mais rápido. Né? Eu acho que trabalhar inovação e tecnologia, você pode trabalhar qualquer vertical, em qualquer lugar. A diferença vai ser tempo e esforço, né, para que aquela vertical rode bem. Se eu tenho vocação, se eu já tenho estrutura acadêmica, se eu já tenho estrutura empresarial, eu já tenho, talvez, uma estrutura pública voltado para um determinado setor, segmento, eu consigo rodar aquilo ali mais rápido e de forma mais intensa, com mais qualidade. Foi isso que Londrina fez. Londrina escolheu o agro, rodou muito bem, se tornou, de fato, a grande referência agro no sentido de inovação para o Brasil, e agora ela começa a rodar outras verticais. Ela aprendeu um caminho, aprendeu como funciona a fabriquinha do Daniel, e aí agora eu consigo rodar outras fabriquinhas porque eu já entendi o caminho, eu já entendi como funciona o modelo. E aí, trazendo para a nossa realidade, eu vejo que é muito também nesse sentido, da gente começar... A Bahia é gigantesca, é continental, e é muito diversa. Então, a gente enxergar a Bahia nas suas diversidades, nas suas potencialidades e vocações, e começar a trabalhar laços fortes, institucionais. A gente já está fazendo um que é histórico, mas agora a gente ganha muita força do SEBRAE com o governo do Estado, um acordo de cooperação técnica e financeira. Mas eu acredito que esse é um guarda-chuva que simboliza todos os outros acordos que precisam ocorrer, com a universidade, com pequenos atores, com as startups, com as pequenas empresas, com as prefeituras, enfim. E a partir de uma visão macro mesmo, de potencial e de vocação de cada um desses territórios. Então, se a gente olha para o extremo norte da Bahia, o agro é muito forte, fruticultura é muito forte. Vamos trabalhar fruticultura. Iniciamos já esse ano todo um trabalho de inovação e tecnologia voltado para a fruticultura em Juazeiro e região. Se a gente tem mineração em outros cantos da Bahia, vamos trabalhar mineração. Se a gente tem turismo, que é uma indústria tão forte para a gente no litoral baiano e na Chapada Diamantina, vamos trabalhar inovação e tecnologia voltado para o turismo. Enfim, é começar a enxergar, de novo, nossas vocações, o que a gente tem de forte, o que a gente tem de diferente que outro estado não tenha, e aproveitar as estruturas das hélices para poder firmar
acordos, firmar termos de cooperação, primeiro macro, e depois para que isso se desdobre em acordos menores e, de novo, para que esses acordos e esses instrumentos jurídicos desdobrem em relações e que essas relações perdurem e se tornem relações de confiança. De novo, eu vejo muito desse sentido, assim, inovação aberta, trabalhar... E aí desdobrem uma série de ações, sabe? Trabalhar inovação aberta, trabalhar com maratonas, com hackathons, com programas de pré-aceleração, aceleração, unindo todos, né? Não é apenas um puxando, que todos puxem juntos. Não é da noite para o dia, mas eu acredito muito nesse caminho. Assim, é um caminho que, a médio prazo, a gente vai conseguir enxergar bons frutos. Perdão, professor, eu tive mais ou menos um mês atrás no município lá perto de Juazeiro, Campos Novos, eu acho. Não me lembro ali. Casa Nova. O que eu vi lá de fruticultura, de indústrias lá, de indústrias de agro, de fruticultura, assim, em termos de como tratam os colaboradores, tecnologias que estão usando, implementando, processo produtivo, eu não vi em lugar nenhum do mundo, assim, um negócio simplesmente espetacular, assim, espetacular. Assim. Então, é tudo coisa que a gente tem aqui que, às vezes, a gente não valoriza, né? Sem dúvida. Complementando aqui o que Daniel e Tauan já falaram, eu acho que tem 2 aspectos que são importantes. Primeiro, quando a gente fala de hélice tripla, é porque é tripla mesmo, são 3. Não é articulação universidade-empresa. O governo tem um papel essencial. É claro que, quando a gente pensa para frente nessa possibilidade de inovação em rede, nesse momento, a gente tem algumas questões que se desenvolveram nesses últimos anos que podem, assim, vislumbrar um futuro melhor para a gente aqui na Bahia. O fato de a gente ter uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, nesse momento, que é ativa e que tem procurado cumprir o seu papel de indutor, permitiu, por exemplo, que nós, da área de inovação das universidades, tenhamos hoje uma rede de NITs que tem os principais NITs, né, do Estado atuando ali, discutindo os problemas e procurando, né, soluções de uma forma compartilhada, né? Isso facilita muito essa relação, né? Porque, dentro desse processo de relações, o custo de transação não pode ser tratado como uma coisa menor. Se a gente quiser, por exemplo, inovar, a UFBA vai atender as pequenas empresas. A gente teria uma dificuldade enorme pegar um setor que seja muito pulverizado, tipo de restaurante, né? Mas, se você pega uma associação como a Brasel, que tem lá uma representatividade de vários bares e restaurantes, e ela se propõe a levantar os grandes gargalos tecnológicos competitivos, e ela os apresenta de uma forma consolidada para a universidade, a nossa capacidade de atuar, mesmo num setor de segmento de pequenos, aumenta significativamente, né? Da mesma forma, para as pessoas, o hub de mineração que Mel falou ainda há pouco, se ele quisesse se relacionar com as universidades e ela tiver um canal de comunicação, não com cada universidade. Aqui no estado da Bahia, a gente tem não um ecossistema de inovação dos mais dinâmicos, mas a gente tem um conjunto de atores que é espetacular. A gente tem 6 universidades federais, 4 universidades estaduais, 2 institutos federais, a unidade mais completa e significativa do Senai no Brasil inteiro, que é o Senai Cimatec, né? E temos um parque tecnológico em Salvador. Então, temos tudo isso. Se, efetivamente, aquele que é o demandante, ele consegue se articular com o ecossistema como um todo, para o lado também de quem está demandando e está procurando resposta, a facilidade é muito maior e significativa redução de custos de transação também. Bom, vocês acreditam que já me sinalizaram que só tem 5 minutos? Mal começou. Acabou já. Não deu nem tempo. Mas, assim, só para a gente fechar, eu entendo que a gente tem dificuldades de comunicação, eu entendo que a gente tem dificuldade de aplicabilidade dessas hélices para trabalhar juntos, mas eu entendo que existem atores que querem fazer. E uma coisa que a gente precisa entender aqui é que, por exemplo, também existem escolas, não só universidades, mas escolas. A SECT, ela tem, junto com a Secretaria de Educação, tem uma ação junto aos centros de ciência dentro das escolas públicas. E desenvolver ciência nas escolas públicas é a gente organizar a base para que a gente tenha
uma inovação mais completa e desde a base. A gente mudar a cabeça empreendedora dos alunos desde o início. Então, a gente tem trabalhado isso, inclusive, a gente está tentando levar a metodologia de startups para dentro dessas escolas públicas, onde a gente consiga acelerar esses alunos de escolas públicas, inclusive com investimento em um fundo de investimento nesses projetos. Existem já alunos desenvolvendo produtos. Tem um aluno que foi premiado recentemente com que ele construiu um tijolo sustentável. Teve um outro aluno que fez um produto da seiva da mangaba e ele utiliza para feridas de animais. A patente, o royalty já está pagando o professor, a escola, e ele já está bancando a família com isso. Então, histórias como essa também mostram que a relação da inovação com esses atores dentro da escola pública, desde a base, é fundamental. Então, a gente não pode esquecer dessa hélice também, que faz parte de todo o processo. E aí eu queria fechar, porque já estão ali já dizendo que já era, já esgotou. Eu queria o olhar de vocês o seguinte, prático. Eu sou empreendedor, ou eu sou mestrando, ou trabalho em escola pública, ou sou ativo no ecossistema. Como é que eu consigo fazer dinheiro? Eu saio daqui com o quê? Qual é o acionável desse papo nosso? O que é que eu faço com tudo isso que a gente discutiu aqui? Como é que eu busco o que as hélices têm de melhor para fazer inovação, para fazer negócio? Qual é o passo a passo? O que é que vocês sugerem? Quem está aqui, se quer fazer inovação, se quer participar dessa hélice e aproximar com universidades, com o SEBRAE, com o ecossistema, o que é que eles precisam fazer agora? O que é que a gente precisa fazer agora? Aí já se despeça, tá, gente? Porque já me gritaram ali de novo. Já subiu careca. Eu penso assim, hoje o SEBRAE tem uma metodologia muito interessante, aonde ele coloca, num mapa assim, na sequência, desde o que se tem de programas aqui na região de ideação, até começar aí na pré-incubação, incubação, negócio, validação. E isso tudo, esse mapa, ele vai mostrar aonde é que tu está. Se eu estou com uma ideia, eu quero fazer, quem que eu posso procurar? Quem que eu posso procurar? Quais os programas ou eventos que tem aqui na cidade que fazem isso? E daí tu sempre procurar seguir aquilo ali até que isso fique muito estruturado e fácil de ver. Mas seguindo aquilo ali e perguntando, pessoal, não pode ter vergonha de perguntar, ou de procurar uma pessoa, de ir atrás, de ver, olha, o que eu faço, onde é que eu vou? Perguntar para os professores, perguntar para todo o time do SEBRAE, perguntar lá na secretaria, onde é que eu vou, o que eu posso fazer? Às vezes a gente fica com vergonha e não vai. E porque existe essa jornada aqui, mesmo que algumas vezes ela não está conectada, a gente tem que perguntar e ir atrás, porque para cada uma da etapa tem um monte de coisas, um monte de programas e, principalmente, pessoal, tem muitos editais abertos. Então, tu tem uma ideia boa, escreve para o Centelha. Poxa, não sei, hoje está 60 mil reais, 100 mil reais, não sei quanto que está, mas é um dinheiro que tu vai poder se desenvolver. O Startup Nordeste também. Então, é uma bolsa que tu ganha mensalmente para fazer aquilo que tu quer. Então, olha o sonho. Eu fui numa cidade esses dias, lá do Maranhão, e eles pegaram e venderam assim, olha, imagina tu ganhar, se não me engano, a bolsa é 6 mil reais por mês, imagina tu ganhar 6 mil reais por mês no início da tua carreira para fazer aquilo que tu ama, para pesquisar aquilo que tu ama. É um sonho. Então, assim, corram atrás dessas coisas. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa na rua. E aí, bolsas já usando a questão da conexão. Iniciativa SEBRAE em parceria com a Confap, aqui na Bahia, FAPESB, que é ligada ao governo do Estado. Mais uma conexão, mais uma inovação em rede. Você falou, Daniel, do Startup Nordeste e da Centelha. A gente está abrindo também agora o Inova Biomas. Começamos com o bioma Cerrado, mas estamos abrindo no
Início do ano que vem, o Caatinga e logo depois o Mata Atlântica. Sensacional. Que também são programas de inovação voltados para os biomas baianos, com previsão de bolsa, com previsão de capacitação em pré-aceleração e aceleração. Enfim, tem um monte de oportunidades. Tem muito edital aberto e tem muito edital a ser aberto. Então, fiquem atentos. Uma outra dica é trabalhar em comunidade. Procurem as comunidades que atuam com as startups, com inovação. A gente tem uma série de estruturas, o professor Horácio falou aqui agora, tem parque, além do parque temos o Colabore, temos o próprio Sebrae, temos o Cimatec, temos a própria ESECT. Pela Bahia inteira nós temos vários espaços Colaborar, temos os espaços do Sebrae também. Então, procure fisicamente essas entidades ou mesmo pelos endereços eletrônicos. A gente tem um monte de coisa para ofertar para o ano que vem. E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje orbitam, dentro do nosso ecossistema baiano, cerca de 780, 800 startups, tá? Em todas as fases, seja de curiosidade, validação, ou até já na parte de internacionalização, em todos os cantos da Bahia, trabalhando todas as verticais que vocês possam imaginar. Então, tem muita gente já fazendo acontecer, tem muita solução aí sendo trabalhada. A gente só precisa, de novo, conectar. Como é que a gente consegue identificar os problemas para poder pegar essas soluções e aplicar? Então, é muito nesse sentido. De novo, agradecer a mesa, agradecer, uma honra poder ter esse pequeno momento aqui com vocês. E me coloco também à disposição, tá, enquanto Sebrae, para que vocês possam nos procurar para tirar dúvidas e entender como funcionam esses caminhos. Bom, a resposta podia ser muito longa, mas eu diria o seguinte: se você pegar o funil da inovação, e aí você vai pegar aquela trajetória de inspirar, idear e inovar. Eu diria que o primeiro passo é a gente realmente investir muito na inspiração. A gente tem um exemplo na escola de administração, há alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, alguns alunos nossos foram participar de um desafio por provocação da Isabel Sartori, que também está na SECT agora, e era um desafio da NASA. E os meninos foram desenvolver uma solução na área de sustentabilidade e desenvolveram uma solução que era para você catar microplásticos no oceano a partir de um dispositivo conectado dentro da popa de embarcações. E eles acabaram vencendo esse desafio mundial, foram para a NASA, visitaram a NASA, depois estiveram em Barcelona, enfim. São alunos da área de administração. A questão é que eles foram provocados, eles foram inspirados a pensar nesse problema. Então, eu acho que é o início do processo, é o início do funil. Naturalmente que esse funil ele vai se estreitando, mas você precisa ter uma base muito larga que se dá exatamente a partir desse processo de inspiração. Eu acho que isso pode, de fato, fazer muita diferença. A gente ter o tempo todo os nossos jovens, essas pessoas que estão procurando empreender. Camilo falou ainda há pouco dessa questão do cara ver aquilo que está naquelas frutas baixas. Ele está lá, está na balada, ele quer saber, quer azarar melhor, quer se dar bem, quer que a fila seja reduzida e está inventando um monte de aplicativos para fazer a vida dele, que é aquela vida que está próxima a ele, melhor. Mas ele pode enxergar muito mais problemas, ele pode ser inspirado a resolver muitas outras questões. E só para finalizar, a gente tem também, dentro das universidades, as bolsas PIBIC Júnior, as bolsas PIBIT Júnior, que são destinadas exatamente para alunos do 2º grau. Então, eles podem estar dentro das universidades, resolvendo problemas que são assim, desafios tecnológicos, podem estar trabalhando com iniciação científica, e eu acho que esse é um bom caminho para que você possa ter mais sucesso adiante. E aí, compartilho novamente a alegria que já foi comentar pelos colegas de mesa aqui, agradecer a condução da Mel, um prazer, Daniel, um prazer aqui o amigo Tauan. Obrigada, Maravilha. gente. Obrigada a todos. A foto. Levanta aí para vocês tirarem uma foto. Ó. Palmas para eles, gente. Emeline, Daniel, Horácio e Tauan. É isso aí.